Tá, vamos lá. Gerdau, a gente já começa a ver um trimestre onde a Gerdau vai se beneficiar dos aumentos tarifários, tá? A gente já fez relatório, já falamos isso em podcast e tal. A Gerdau é o player hoje aberto na Bolsa Brasileira que mais se beneficia, pelo menos nos setores que eu cubro, em relação às tarifas que o Trump tem aplicado. Isso porque ela tem 50% ou mais, né, dependendo do trimestre, nesse caso específico do 2T, a gente espera que vai ser até bem mais, de 50% do seu EBITDA alocado, né, vindo de unidades que estão em solo americano, ou seja, né, usinas que produzem aço lá nos Estados Unidos e que configura-se para os Estados Unidos como uma empresa americana. É um CNPJ, um CNPJ que está lá, está produzindo aço lá, que emprega o americano, que paga imposto nos Estados Unidos. Então, se beneficia de uma taxa de imposto maior e que reduz, via essa taxa de imposto maior, reduz a chegada de aço estrangeiro nos Estados Unidos. Então a gente já tem visto efeitos de melhora na divisão da América do Norte da Gerdau, e esse 2T deve consolidar isso, né? A gente tem informação aqui que as taxas pré-tarifas, taxa de utilização dos ativos pré-tarifa estavam na casa de 70, 70 e poucos por cento e já está beirando aí os 84, 85% de utilização, ou seja, porque subiu aí 15 pontos percentuais nesse período, é bastante coisa. Então, a gente deve ver já, né, em termos de volume, eu acho que o volume na América do Norte não deve subir tanto, deve subir marginalmente, tri a tri. Já vem de um tri de uma base forte, no primeiro T o volume já foi muito bom, mas eu acho que a grande vantagem nesse trimestre vai ser em preço, né? Até o final do ano passado, tendo em vista que, né, você não tinha uma certeza sobre quem ia ser eleito nos Estados Unidos, né? Então, a disputa eleitoral só foi decidida no final do ano, né? Então, você tinha uma incerteza em relação à eleição, você tinha os clientes ali das usinas segurando o consumo de aço, justamente por conta dessa incerteza eleitoral, e você não tinha as tarifas para ajudar, você vinha um backlog de pedidos baixo e você via as usinas dando muito desconto em preço. Tá, nos Estados Unidos. E agora a gente está vendo uma retomada, no primeiro tri a gente já viu um pouco da retirada dessas cartas de desconto, e a gente está vendo uma retomada gradual do nível de preço, e isso tende a expandir o spread metálico, embora a sucata a sucata também está ajudando, o custo da sucata tem caído, então o custo do spread, né? O spread ele é o preço que ela cobra pelo aço e o custo da sucata que ela precisa consumir para gerar o aço lá, né? Então o custo da sucata está caindo, o preço ela está aumentando, o spread metálico tende a se alargar, e aí a gente tem visto uma rentabilidade bem melhor para a América do Norte, e, como eu falei, isso já é um efeito das políticas tarifárias do Trump. O segundo ponto é que Brasil não está muito bem, né? Então, a gente tem visto uma oferta muito grande de vergalhões aqui no Brasil, e a gente tem acompanhado a Gerdau tomar atitudes de defesa de market share, não perder market share. A gente tem visto bastante usina aumentando capacidade na parte de aços longos, né? Vergalhão é aço longo. Então, muita capacidade, muita oferta, muita briga por preço e, né, para as empresas que tentam priorizar market share, você acaba tendo que, né, reduzir preço, e aí a gente vai ver na parte de Brasil, a gente vai ver uma rentabilidade pior. Volume já tende a melhorar um pouco, né? Eles fizeram a ligação da BQ2 lá, que é a laminação de aços planos na usina de Ouro Branco. Eles fizeram a ligação do novo laminador no trimestre passado, né? Então finalizou no trimestre passado. Nesse trimestre a gente já deve ver uma retomada de volumes na parte de planos, mas, né, parcialmente apagada pela rentabilidade na divisão de longos por conta dessa situação que eu comentei de excesso de oferta. Então, Estados Unidos melhora, Brasil piora, o EBITDA deve subir mais ou menos 5%. Então, uma alta de mid-single digit tri a tri de EBITDA ligado a melhora nos Estados Unidos, que mais do que compensa a piora no Brasil. A gente acredita que essa é a narrativa de Gerdau daqui para frente, pelo menos até o final do ano. Brasil piorando, Estados Unidos melhorando, Estados Unidos se sobrepondo um pouco marginal à piora do Brasil. Então a companhia deve crescer mais ou menos mid-single
o seu EBITDA, né? 5% mais ou menos. Isso para Gerdau, acho que CSN é a única coisa que vale pontuar aqui no caso do CSN foi a única usina que a gente viu das abertas, né, das listadas, adotando uma política diferente. Os Minas, que já reportou resultados, a gente também viu queda de preço por conta, né, briga com o importado, aço chinês chegando aqui, muito volume de aço no Brasil, queda de preço por conta de disputa por market share. Gerdau, como eu comentei, também é a mesma coisa, principalmente em aços longos. Agora, CSN fez uma postura um pouco diferente. Tá mantendo o preço, então a gente espera uma expectativa de manutenção, basicamente preço por tonelada flat, estável, mas queda de volume. Então as outras estão tentando segurar volume ou aumentar volume na disputa por market share, mas abrindo mão de preço. CSN deve vir com uma estratégia um pouco diferente, manutenção de preço com queda de volume e possivelmente perda de market share. Se é uma estratégia que vai dar certo ou não, a gente tem que observar. Em termos de EBITDA, a gente acha que o EBITDA de siderurgia deve subir tri com essa estratégia, sim. Tá? O único ponto é que na hora que você olha a holding, mineração, pegando um pouco do que eu falei de Vale, né, você teve uma queda do preço do minério de ferro forte, vai acabar sentindo, porque a Semin tem um peso muito grande dentro da holding de CSN, então a divisão de cimentos melhora, a divisão de siderurgia melhora dentro da holding, mas a mineração piora, então a piora da mineração vai levar essa conta aí lá para baixo. O EBITDA não deve crescer de tri de CSN, tá? Dos frigoríficos, qual que é seu preferido aí nesse Olha, a história fica complicada porque até então a gente tinha... Simplifique, Igão. A gente tinha... Se não falar BRF... A gente tinha JBS e BRF como as principais, né? Principais PICs. Agora, o cenário muda muito rápido, né? Então a gente teve tarifas, a parte de carnes é a que mais é afetada pela parte ali, pelo menos no meu setor, novamente, no meu setor, dos 50% de tarifa que o Trump aplicou, né? Então, o Brasil é um grande exportador de carne para os Estados Unidos, tá? E aí, com uma tarifa, né, de 50%, você já se pagava extra cota de 26%, então a tarifa para carnes vai a mais ou menos 76%. Tá? E isso fica quase inviável, basicamente inviável, de o Brasil continuar mandando carne, tanto até que já estão segurando carne nos portos brasileiros. Então, já houve uma redução de envio de carne para os Estados Unidos. E aí a gente acredita que, acho que o problema maior não é nem necessariamente os Estados Unidos representando a nível de representatividade dos Estados Unidos dentro dessas companhias. Porque se a gente olhar, a mais afetada seria a Minerva, que teria 5% de exposição da receita aos Estados Unidos, ligada ao Brasil, né, vindas do Brasil. JBS é baixo, né, JBS tem a divisão Beef North America, então, né, tem planta de abate lá e tal. Exporta para os Estados Unidos via Austrália, né? A Austrália tem uma cota maior que o Brasil, então consegue abocanhar um pouco desse volume que o Brasil perderia. Mas o problema maior que eu enxergo é um efeito indireto, né? Se você pegar todo o volume de carne que deixaria de ser exportada para os Estados Unidos, e principalmente se essa carne ficar no Brasil, você tem um aumento de oferta de carne no Brasil, queda de preço por conta do aumento de oferta de carne no Brasil. Né, isso ajuda a inflação alimentar possivelmente pode cair, mas por outro lado é ruim para o frigorífico porque está reduzindo o preço no mercado interno. Então eu acho que não vai ser uma coisa assim que dá para dizer que o efeito é brando e tal. Eu acho que vai ter um efeito. Eu acho até que o mercado, na minha visão, precificou pouco esse efeito. Eu acho que esse efeito pode piorar ao longo do tempo, quanto mais essa indecisão sobre tarifas permanecer, mais esse efeito pode perdurar e ter queda de preço no mercado doméstico e dificultar a rentabilidade dessas companhias. BRF, Marfrig, é aquela novela com a fusão, né? A gente adora o case de BRF, eu acho que era o case melhor que tinha, alavancagem baixa, você tinha migração, porque o preço da carne vermelha estava muito caro, você tinha migração de demanda para proteína de frango e processados, então, margem voando, embora você tivesse uma recuperação gradual do custo do milho, né? O Nishio comentou que o preço de milho e soja estava muito baixo. Milho deu uma aumentada, isso dificultou um pouquinho ali o ganho de margem de BRF, mas ainda assim muito longe dos patamares de alto ciclo de milho, então será muito bom para o custo de BRF ainda. A gente ainda estava vendo uma margem, né, em torno de 17%, 18% para BRF,
sendo que o histórico de margem, média histórica é 12. Então você estava 5 pontos percentuais acima da média histórica. Já estava desacelerando, mas ainda está muito alto, né? Então a gente adorava o case. O problema é que a relação de troca foi injusta no nosso entendimento para o minoritário, né? Vinha com desconto, né? O preço dos papéis estavam basicamente equilibrados, então 0,85 de ação de Marfrig para uma ação de BRF equivaleria a um desconto de mais ou menos 15% na data do anúncio do deal. Né? Então a gente acredita que isso foi muito ruim para o minoritário, tanto até que você teve a Previ, que foi um investidor de super longa data de BRF, saindo, porque visualizou que assim, estava tentando brigar por condições de melhores de relações de troca e mesmo assim não conseguiram, jogou a toalha. Então a gente acha que na Assembleia deve ser aprovado com essa relação de troca mesmo de 0,85. A gente estava certo em dizer que as brigas dos minoritários iriam se suceder ao longo desse período, tanto que foi adiado por 2 vezes a Assembleia. Então esse call a gente acertou.